Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Memórias do Passado Oficial, de olho no futuro, comigo Dijan Arruda, e eu tenho uma notícia assim muito intrigante e que vai deixar todo mundo estarrecido, porque não é algo normal, é algo surreal. E bora lá nas telhado de casa derrete por conta do sol em Boa Vista. Isso mesmo, pessoal. O telhado de uma casa, ele derreteu por conta do sol. Aqui na cidade de Boa Vista. Dá para acreditar? Não dá, né? Mas aconteceu, viu, pessoal? Eu vou mostrar para vocês. Também temos, pela primeira vez, o Haiti registra níveis catastróficos de fome, pessoal. Vou falar para vocês, informar isso melhor. E as notícias não param. Temos mais notícias. Resposta à crise climática na África não corresponde à magnitude do desafio. E antes da gente ir para essas notícias, eu vou chamar a vinheta do canal. Já volto com todas as informações, então não saia daí, não perca. Enquanto isso, deixe seu like, se inscreva no canal e comente o que você está achando. E agora vamos para essa notícia assim surreal. Telhado de casa derrete por conta do sol em Boa Vista? Como assim, Dijan? Olha as imagens aí, vou deixar aqui para vocês verem. Teto da casa tem aparência de pano velho, chama atenção e desperta a curiosidade de quem passa. Especialistas ouvidos pelo atribuem o amolecimento ao sol e o calor de Boa Vista. Quem passa pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro dos Estados, zona leste de Boa Vista, pode até pensar que está vivendo uma live action do quadro surrealista A Persistência da Memória, do pintor espanhol Salvador Dalí. Isso porque o telhado de uma casa derreteu por conta do desgaste do sol. A cena gera curiosidades e piada entre os moradores que relacionam o derretimento com o calor de Roraima. Para explicar como isso é possível, o G1 ouviu pesquisadores da Universidade Federal de Roraima que explica que sim, é possível sim. E tem relação sim com o sol. Será que não é um disco voador? Enfim, a casa está abandonada há pelo menos 15 anos, olha o motivo. Roraima é um estado quente. Em 2022, por exemplo, o dia mais quente do ano chegou a 36,4 graus e foi registrado no último sábado, dia 8. No pico do calor, a sensação térmica pode chegar a 40 graus. Se for assim, então todas as casas do Rio de Janeiro, todas as caixas d'água que é feito de PVC e tudo mais derreteria. Estranho, né? Tá bom, eles estão dizendo. Vamos lá para aquilo que eles estão falando? Roraima, bom, isso aqui eu já li, que é um estado quente, né? Com o início do período seco do estado, a curiosidade em relação ao derretimento das telhas da casa, que se parece com panos pretos rasgados, só aumenta. E o que os especialistas falam? Ao analisar as imagens do telhado, a doutora de patologia da construção e professora do curso de engenharia civil da UFRR, Gioconda Martinez, explicou que essa telha provavelmente era feita de compósito de fibra com cimento asfálticos, conhecida como telha de fibrocimento, que expostas a climas muito quentes acabam derretendo. Que estranho, né? Vou nem comentar. A telha é formada por um composto de fibras com cimento asfáltico, ou cimento de base asfáltica. E o que foi que aconteceu com essa tecnologia, então? Em climas excessivamente quentes, como o nosso, a estrutura dela não aguenta a deformação promovida pelo aumento da temperatura e amolece, entendeu? Diz ela.
porque o cimento asfáltico de petróleo tem essa característica de ter um amolecimento mediante a elevação da temperatura. E ela fala, isso possivelmente se deu devido ao ponto de amolecimento desse material, que não respondeu bem para uma cidade e para a região de temperatura muito elevada, frisou. Então, por que as caixas de água não derretem? Eu já vi, pessoal, caixa d'água em cima de telhado lá no Rio de Janeiro derreter. Mas aqui em Roraima, foi só essa casa, foi só esse telhado que derreteu. Estranho, né? Bom, tire suas próprias conclusões. Deixarei aqui ó, as imagens e você me diz o que você achou. Será que não foi um disco voador, não? O pessoal que passou por lá e jogou lá suas luzes poderosas e fez a telha parecer pano rasgado? Eu acho que sim. Mas vamos lá, né? Quem sou eu para dizer não sou ufóloga? Bom, é isso. Bora agora, pessoal, para as principais informações que vão deixar vocês assim estarrecidos. Vamos falar do Haiti, que registra níveis catastróficos de fome, pessoal. Isso mesmo. Uma série de crises deixou haitianos vulneráveis em um ciclo de crescentes desespero, sem acesso a alimentos, combustíveis, produtos no mercado, empregos e serviços públicos, paralisando o país. Este é um alerta da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, e do Programa Mundial de Alimento, PMA. Insegurança alimentar e violência de gangues. A agência da ONU afirmou que a fome atingiu níveis catastróficos, ou o nível 5, que é um dos piores níveis, o mais alto da classificação integrada de fase de segurança alimentar em Cité Soleil, a maior comunidade de Porto Príncipe, capital do Haiti. Segundo a última análise da classificação conhecida como IPC, um recorde de 4,7 milhões de pessoas estão atualmente enfrentando fome aguda, nível 3 ou mais alta, incluindo 1,8 milhões de pessoas em fase de emergência nível 4. E pela primeira vez no Haiti, 19 mil pessoas estão em fase de catástrofe, considerada nível 5, que é o nível mais alto da fome. Em Cité Soleil, o aumento da insegurança alimentar preocupa nos últimos 3 anos, aumentando 65% de sua população, especialmente o mais pobre e vulnerável. Estão nos mais altos níveis do IPC, com 5% de necessidade urgente de assistência humanitária. O aumento da violência que está acontecendo em Cité Soleil, com grupos armados disputando o controle da área, fez com que os moradores perdessem o acesso ao trabalho, aos mercados e aos serviços de saúde e nutrição. Muitos foram forçados a fugir ou se esconder dentro de casa. Meu Deus, que tristeza! A segurança alimentar também piorou nas áreas rurais, com vários passando da fase da crise para a fase de emergência nível 4 do IPC. Perdas de colheitas devido às chuvas abaixo da média e o terremoto que ocorreu em 2021, que arrastou partes do departamento de Grande-Anse, Nipes e Sud. Estão entre os choques que pioraram as condições. O diretor do PMA do Haiti disse que a agência está com o povo, ajudando os mais pobres e vulneráveis e garantindo que crianças em idade escolar recebam a refeição nutritiva todos os dias. Marty Bauer acredita que há um caminho a seguir, mas é preciso ser firme e se concentrar em fornecer assistência humanitária urgente e apoiar o desenvolvimento a longo prazo.
Já o representante da Farc no país, José Luiz Fernandes Figueira, defende ampliar os esforços na mobilização de recursos para fortalecer a resiliência das famílias e aumentar a autossuficiência. Durante anos, desastres naturais e turbulência políticas afetaram o haitiano, que já estavam necessitando nas áreas rurais e urbanas. Então eles já estavam passando por situação financeira difícil, por fome, e aí veio também essas turbulências políticas que pioraram muito mais a situação de quem mora em áreas rurais e áreas urbanas. O início da crise alimentar global, com o aumento do preço dos alimentos e dos combustíveis, levou a uma crescente agitação que mergulhou o Haiti no caos, paralisando completamente as atividades econômicas e o transportes. Vê se pode, pessoal, até o transporte parou. Um recente surto de cólera e a falta de água potável agrava a situação, arriscando a vida de mais pessoas que estão no limite da sobrevivência. Apesar da insegurança em Porto Príncipe, o PMA tem levado assistência de emergência a mais de 100 mil haitianos na área metropolitana em 2022. 100 mil haitianos é muito pouco perto da quantidade de pessoas que estão passando fome. A agência também realiza outras atividades de geração de renda, como conectar pequenos agricultores aos mercados locais, soluções de redução de risco de desastres em níveis comunitários e programa de merenda escolar. Em 2021, o PMA atendeu 1,3 milhões de pessoas e este ano planeja chegar a 1,7 milhões de haitianos. A agência precisa de pelo menos 105 milhões pelos próximos 6 meses para responder à crise, combater suas causas profundas e reforçar a resiliência dos haitianos. Uma outra agência da ONU, a FAO, tem fornecido apoio de subsistência emergencial à família agrícola vulnerável. Na estação agrícola que começa este mês, o objetivo é alcançar cerca de 70 mil pessoas. Um outro alerta foi feito pelo Fundo da ONU para a Infância, a UNICEF. Cerca de 100 mil crianças abaixo de 5 anos que já sofreram de desnutrição aguda grave são especialmente vulneráveis ao surto de cólera no Haiti. Desde o primeiro surto, em 2 de outubro de 2022, houve 357 casos suspeitos, com mais da metade de crianças menores de 14 anos. O maior risco é para a faixa etária de 1 a 4 anos. Segundo o representante da UNICEF no país, Bruno Mais, a crise no Haiti é cada vez mais uma crise infantil para crianças já estão fracas por falta de alimentos nutritivos. Pegar cólera e sofrer com diarreia e vômito é quase uma sentença de morte. Em Cité Soleil, onde se deu a primeira notificação de cólera, até 8 mil crianças menores de 5 anos correm o risco de morrer de desnutrição e cólera, a menos que seja tomada medidas urgentes para conter essa ameaça. O UNICEF fez um apelo preliminar para uma resposta específica ao cólera de 22 milhões. Até o momento, o financiamento não chegou e todo mundo lá continua sofrendo, aguardando essa ajuda. Muito complicado, né, pessoal? E para terminarmos essa chamadinha de hoje no meu canal, só para deixar vocês assim, mais ou menos por dentro do que acontece no mundo, eu vou passar para vocês a última informação. ONU e Cruz Vermelha alerta para ondas de calor mais frequentes e fatais.
Mais de 70 mil pessoas perderam a vida em 38 ondas de calor de 2011 a 2020. Relatório sugere aumento de sistema de alerta precoce. É preciso maior ação em cenários de onda de calor mais frequentes, intensas e fatais, causada por mudanças climáticas. A constatação é de um relatório das Nações Unidas e da Cruz Vermelha, apelando os governos que tomem medidas. Devastação por queimadas. Áreas como Sacramento e Califórnia, nos Estados Unidos, na Somália e em Sichuan, na China, são citadas como exemplos recentes. O relatório Calor Extremo, preparando-se para ondas de calor no futuro, alerta para muitos riscos de mortes. A publicação narra episódio de devastação causada por queimadas e descreve como reparar e limitar os danos entre 2010 e 2019. O mundo teve 38 ondas de calor que levaram à morte de mais de 70 mil pessoas, além de impactos. De acordo com os estudos, o total equivale à sexta parte das mais de 410 mil mortes por desastres associados às condições climáticas extremas no mesmo período. O subsecretário-geral para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, ressalta que as ondas de calor são responsáveis por grande parte de desastres mais fatais que há registrados. Ele falou de secas arrasadoras, como as que levam a Somália à iminência da fome, que são muito mais mortais quando combinada com calor extremo. O chefe humanitário alertou para episódios mais frequentes no mundo todo, à medida que as mudanças climáticas continuem fora do controle. A ONU e a Cruz Vermelha anunciaram que entidades do setor fazem teste de implantação de moradia de emergência, telhados verdes, centro de refrigeração e mudança nos calendários escolares para mitigar o impacto das ondas de calor. O apelo aos governos é que aumente o sistema de alerta precoce sobre onda de calor, bem como o treinamento e o financiamento aos socorristas locais, que geralmente são os primeiros a chegar quando acontece onda de calor em diferentes locais. Outras recomendações é que melhore a coordenação entre agência humanitária, organização de desenvolvimento e especialistas em clima. No país em desenvolvimento se destacam também de Bangladesh, por exemplo, onde uma alta de 20% nas mortes em dias de onda de calor em comparação com um dia normal. Essas ocorrências podem levar as pessoas a fugir de suas terras de origem, aumentando a migração para países mais frios. Griffiths considera grosseiramente injusto que as economias frágeis sofram perdas e danos fatais devido ao calor extremo quando são inequívocas. Clara e evidentemente os menos responsáveis pelas mudanças climáticas. Eu também concordo. A sugestão aos países mais ricos é que doem recursos para ajudar a adaptação, tal como a promessas anteriores. Ele ressaltou que nações em desenvolvimento não são responsáveis pela onda de calor torturante e não têm recursos nenhum. É isso, pessoal. Muito obrigada para todos que ficaram comigo até agora. E não deixa aí de se inscrever, por favor, deixa o like aí no meu canal, ajude esse canal a ter mais relevância. Ele precisa ter mais relevância. Comente o que vocês estão achando e sempre estarei aqui trazendo novidades para vocês, tá bom? Fica de olho no futuro, porque eu estou de olho na notícia para passar para vocês o que acontece hoje, amanhã e após de amanhã. Um forte abraço, até mais, tchau, tchau.